Olá! Então, mais uma live aqui para nossa coleção aqui. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ajeitar um negocinho aqui. Que é necessário. Cadê? Opa! Aí sim, voltei. Mais um vídeo para a série Manual de Instruções do Yoga. Mais especificamente, talvez, do professor de Yoga. Estamos aqui para mandar a real e trazer à tona vários assuntos que deveriam estar aí na pauta do pessoal, para entender um pouco mais de yoga e deixar de usar o iPhone como peso de papel. Que assim, o yoga, como a gente conhece ele hoje na superfície, se a gente usar ele assim, apesar de que funciona, é como usar um iPhone como peso de papel. Ou seja, vai funcionar? Estranho, é pesado, cara. Vai mega funcionar. Mas vai ser também um grande desperdício de potencial. Então a gente vai usar essa sequência, né, das quintas-feiras para desembaraçar vários assuntos que poderiam facilitar a vida de muita gente por aí, especialmente o pessoal que dá aula, ok? Hoje o convidado, participação especialíssima de Vinícius Alvarenga. Quem faz curso comigo online já conhece. Não sei se já está aí, deixa eu ver se ele está aí já ou não. Procurando. Não sei, mas eu vou chamar ele mesmo assim. Chamar quem? Vinícius Alvarenga. Send request. Uma hora ele vai entrar aí. Deixa eu ver quem tá aí. Boa tarde para todo mundo que acompanha aí. Engraçado que às 8h30 da manhã de terça-feira costuma dar mais gente, né? Mas é isso. Agora o Vinícius Alvarenga está aí sim. Está muito intelectual de óculos. Para poder enxergar melhor a galera, poder te ver melhor. Valeu, Tá bom? é o Lobo Mal. É o lobo na pele de vovozinha. Então, aí o nosso tema semi-polêmico, ele foi colocado de forma polêmica, mas ele não é nada polêmico, não. Mas o que aparece, né? Tipo, a teoria do yoga não serve para nada. E essa Já devia ter é uma perguntado o grande tema. Oi? verdade. Como assim? É, tipo, o quê? O quê? Meu Deus! Recebi alguns directs assim. Oi? O quê? Não brinca com a sua tia assim, meu filho. Né? Não sabe brincar no 10º play, calma aí. Não empurra o coleguinha. Não bate no amiguinho. Mas antes, fala aí brevemente sobre você, Vinícius, para o pessoal te conhecer também. Ali, então, eu vou começar dizendo que então, o Vinícius fez a formação já tem que 4 anos, Vinícius, é isso? A gente se formou em 2018, né? Começamos em 2017, em julho, e É, fechamos em julho de 2018. Então, 3 anos aí de formado. E dando é, aula desde então. é isso. E ajudando, né? É, Agora tá aí na equipe, respondendo as perguntas da galera aí no Yoga em Essência, né? Fala um pouquinho aí da sua experiência aí, desde que se formou, o que agregou para você e onde você está hoje aí. Fala um pouquinho para a galera. já foram assim, uns meses antes de formado, eu já tive a primeira oportunidade, né? Tanto que eu fiquei meio assim de mandar o currículo, mandar a mensagem. O próprio Bruno falou, cara, manda lá se precisar de alguma, mesmo você não tendo se formado, mas se precisar de algum certificado, de alguma comprovação, eu faço, eu assino para você. Então, um mês, 2 meses antes de formar, eu estava dando aula na Praia Fitness, que eu estou dando aula até hoje, né? Ali na Barra, na altura do posto 5, né? Academia. E logo depois fui sendo chamado, aí começa, né? Todo mundo te chamar, você começa a colocar a currículo, a mandar mensagem, responder as solicitações e a galera vai chamando, né? Ao ponto que você começa a ter que já dizer não em alguns lugares, remanejar alguns horários. Eu, na época, ainda dava aula em escola, eu sou professor de biologia também, Pode então crer. né? Eu tenho uma matrícula no estado, sou servidor público, e ela está aí temporariamente on hold, né, há quase 2 anos.
Então, eu tive que também conciliar essa vida de professor de colégio, de biologia e professor de yoga, né? Quando as coisas começaram a complicar demais, eu tive que fazer uma escolha, fiz a escolha pelo caminho do yoga, né? Que é o que me aproxima exatamente do que eu quero, do estilo de vida que eu quero colocar para mim, né? Então, dando aula de yoga, eu consigo estar sempre vivendo, vivenciando yoga, estudando a parte teórica que não existe, né? Por falta aí de outra palavra, estudando os textos, pegando esse conhecimento, não só ficando na parte física. Então, nas aulas mesmo de postura, mesmo com um intervalo, um tempo muito curtinho, a gente consegue colocar alguma coisa dessa parte de textos clássicos, né? Então, estou aí há 3 anos dando aula para a Fitness, tem Bodytech, tem um projeto que eu acho muito legal, que a gente leva o yoga para os condomínios aqui da Barra e do Recreio, né? Então, se você tem qual é a proposta, né? Se você mora num prédio, mora num condomínio, tem um espaço que já está pago, você não precisa pagar para reservá-lo, tipo um salão de festa, né? Já tem ali uma salinha para ginástica ou o que seja. Então a gente entra em contato, aliás, os moradores nos convidam, a gente faz uma reunião, se tiver 2 ou 3 moradores, a gente já começa com as aulas, não tem vínculo nenhum com o condomínio, com o síndico, com ninguém, não tem contrato, ou seja, a gente consegue jogar o preço lá embaixo, dar um yoga de qualidade e dentro de casa, né? A pessoa pega o elevador, desce, depois tenta subir depois do Shavasana, né? Que é complicado, ainda mais depois de uma aula de 8 da noite, terminando às 9, a galera vai ficando por ali mesmo. Então, esse é um projeto, é uma parceria com o Sandro Neves, que também se formou com vocês. Ele que me chamou, na verdade, me chamou como professor. Chegou a pandemia, a gente teve que parar e voltamos agora só eu como professor e o Sandro me pediu também para ficar também na parte administrativa, porque ele não tinha mais tempo de cuidar dessa parte. Ele tem um consultório, né, dele e tudo mais, tem a parte do mindfulness. Então é a parte que eu estou mais focando agora, ver se a gente leva o yoga, espalhar ele pela Barra, espalhar pelo Recreio, já que temos falta de espaço, né, específico de yoga, de estúdios de yoga. Geralmente é a academia que mistura outras atividades. Então a gente está levando esse yoga aí mais íntimo, né, mais caseiro para a galera. E agora trabalhando com o mestre, né, o mestre Leandro, meu professor aí. Espero que seja durante aí o resto da minha existência nessa existência, né, Leandro? E no Yoga Essência, respondendo as perguntas polêmicas sobre essa existência, outras existências, né? Aprendendo também com as respostas, aprendendo com as perguntas e basicamente isso, respondendo às dúvidas do pessoal lá do Yoga em Essência, da plataforma, né? Eu sou o alter ego também, Leandro Castelo Branco, no Instagram, quando tem alguma dúvida mais corriqueira, quando as dúvidas são mais cabeludas aí, entra o mestre dos mestres mesmo para poder ajudar a gente. E hoje aqui é uma grande honra estar nessa live, né? Participando aqui, estou suando frio, espero que não esteja transparecendo. O óculos é como se fosse uma barreira aqui, assim, né? Um pedestal para eu poder me apoiar. E vamos que vamos aí, né? É isso. Pô, demais. Mas, então, o assunto em pauta, né, que choca a galera, né? Mas é porque esse negócio de teoria do yoga é uma coisa ao mesmo tempo bizarra e ao mesmo tempo esperado, né? Porque a gente divide na nossa mente esse tipo de coisa, né? Que a pergunta, né, hoje vai ser aula teórica ou aula prática, né? Essa é a pergunta. Você vai fazer aula de química, né? Vai ser aula teórica ou aula prática? Ou seja, vai botar a mão na massa ou não vai botar? Vou explodir alguma coisa ou vou só aprender a explodir? É diferente, né? E então, o que é, né? Isso fala de teoria do yoga. Isso engloba, né? Aparentemente, isso engloba tudo quanto é estudo de texto que tem por aí. Seja se for Yoga Sutras, ou se é parte dos Vedas, ou se é Bhagavad Gita, ou se é não sei o quê. E assim, é visto como teórico porque você não está praticando, né? Você não está ali fazendo as posturas, não está ali fazendo nem meditação nem nada. Então é como se você tivesse. Mas é bizarro porque
que seria uma aula teórica de postura? Seria você aprender os ajustes, né, em teoria, das posturas você vai aplicar depois. Mas essa parte que se chama de teórica, né, do ensino, ela nada tem a ver, na verdade, diretamente com as posturas e respirações e etc. Não tem absolutamente nada a ver. Então, a razão pela qual a teoria do yoga não serve para nada é porque não existe teoria do yoga. Isso nem mesmo existe, né? A chamada nem precisaria ser essa, né? Tipo, não é que a teoria do yoga não funciona. Nem mesmo existe teoria no yoga, não existe isso. Porque seria a mesma coisa que você dizer que, sei lá, que um processo de terapia é teoria. Ou que uma conversa, né, de desabafo, ou conselhos do seu pai, da sua professora, que são teoria. Não são teoria, isso é o que faz a diferença. Eu vou tipo, compartilhar a minha história, tipo, dentro do yoga, aí depois a sua também pode vir a calhar para a galera se relacionar com isso. Mas quando eu entrei em contato com esse troço há uns bons uns 20 anos atrás, e não existia, a galera pira, né? A galera do menos de 20 anos ou menos de 30, a galera pira, né? Como assim? Não tinha internet. Meu filho é assim, já fez. Não tinha internet? Não. Não tinha celular? Não. E como é que vocês se encontravam? Eu pergunto assim, como é que vocês se encontravam? Eu falei, meu filho, por incrível que pareça, as pessoas não mudavam tanto de opinião, não. Bastante assim, olha, eu vou te encontrar na frente do cinema às 6h30, e como se fosse um milagre, todo mundo estava lá às 6h30. E quem não estava, depois se vira, entra ali, tenta encontrar, se vira. Então, não tinha. Logo, não tinha como saber exatamente onde que estava se enfiando, não dava, né? E assim, e eu ainda estava no lucro, porque ainda tinha que ir perto de casa, porque a galera do tempo da Glória Arieiro, do Paulo Murilo, do Vitor Binot, essa galera, né, o Caio Miranda, Paulo Guerra, essa galera que tinha que aprender, tinha 2, 3 no Rio de Janeiro, tinha que chegar num sebo e perguntar se tinha livro de yoga, pegava o que tinha, então aí eu já estava mega no lucro. Mas bom, entrei e dei a sorte, né, de calhar com um professor que tinha estudado muitos anos já com a Glória, e que, portanto, ele tinha a aula dele seguia um modelinho que era assim, ele dizia alguns versos no começo, né, geralmente era Gita, e aí ele falava um pouco sobre isso, daí começava a aula, a gente praticava, no final a mesma coisa. E aí, dentro, em pouco, então eu me descobri, na verdade, indo lá praticamente todo dia, né, no próprio Saraswati, que hoje é o estúdio da galera aí. E todo dia eu estava lá e ocupando meu tempo 3, 4 horas todo dia. E eu não estava fazendo postura, na verdade. O que me atraía lá era justamente esse bando de coisas que me diziam no começo e no fim da aula. E que assim, sinceramente, eu não estava em busca de nenhuma resposta, não. Mas é porque esse tipo de pergunta que é levantada pelos textos, eu acredito que são questões que estão enterradas no fundo da mente e no coração de cada ser humano. E por isso fala alto a qualquer pessoa que tiver no momento de entrar em contato consigo mesmo. E essas conversas, né, esses bate-papos que se arrastavam aí pós-aulas, fim de semana, em retiros, etc., foi meio que dando um shape do que ia ser a minha vida, né, a minha carreira, digamos assim, dentro do yoga, porque eu percebi que isso para mim eu quero, tipo, se eu tivesse que escolher, exatamente como se eu tivesse que escolher uma, ó, Andressa disse que vinha, veio mesmo, aí sim, aí sim. Não vai perder. Já então, cuidou da saúde hoje, Andressa. Aí, porque quando você entra em contato com isso e você descobre que, assim, se você tiver que escolher, assim, olha, você só tem uma coisa para escolher, um tipo de culinária na sua vida, né? Para mim, indiano. Sem partidarismo, adoro mesmo. Se tivesse que escolher uma coisa para manter, joga o resto tudo fora em termos de yoga. O resto tudo sai, ficam os estudos teóricos. Por quê?
Porque isso aí é uma aula sobre a vida como ela é. E foi isso que me puxou realmente para o yoga, isso que guiou, isso que pautou os meus estudos, isso que pautou as minhas viagens, isso que pauta o trabalho como um todo. Então foi aí que eu descobri realmente que não existe teoria. A teoria é só se a vida for teoria. Né? Esse que é o grande lance da sacação. E para você, como que foi essa sacada aí, já que você também é um interessado, um estudioso, também está nesse caminho? Posso voltar lá aos 5 anos de idade? Pode, Vai muito para trás? pode, Mas é eu rapidinho, eu vou já só vou. dormir aqui rapidinho. Pega uma pipoca, faz um chazinho. Não, é rapidinho. Dos 5 eu já pulo pros 15, depois eu pulo pros 30, Ah, aí tá sim, bom? tranquilo. E acabou, né? Você tem 30 e poucos. Não, Shopping. 41, mas tá bom. Então, por que com 5 anos? Com 5 anos eu descobri uma estátua de Buda na casa da minha avó. Depois eu descobri que não era o Buda, era o gordinho, era o Rotei, né? Que faz parte do budismo japonês, o deus da sorte ali e tudo mais. Mas para todo mundo era Buda, se fizesse carinho na barriga dele, ele te dava alguma coisa que você pedia, né? Fazia um cafuné ali. E eu gostava muito da posição dele, de perna cruzada, sentado, e em lótus mesmo. E 5 anos de idade, você faz a lótus mole, mole de qualquer maneira, né? Cheio de cartilagem, quase nenhum osso praticamente. Logo depois, ali com uns 15 anos, eu vi que existia meditação e que existia o budismo, existia a meditação. Eu associava yoga, budismo, tudo a mesma coisa, falta de informação, É. falta de internet também, né? Em 15 anos, 1995. Talvez estivesse começando alguma coisa de internet, agora eu não vou lembrar, mas não tinha, 95, não tinha. quando muito era o tirom, tirom, tirom. Então, de novo. E não era normal ter site. Você tinha um e-mail e o e-mail não era oficial. O e-mail era para Quando muito. mandar piadinha, corrente, né? E eu falei para minha mãe, eu quero templo budista, eu quero meditar, eu quero ir pro yoga. Falar assim, vamos procurar. Vamos procurar nunca aconteceu, porque não tinha onde buscar. Sempre morei na Barra, a Barra realmente, essa ilha à parte aí, ainda mais nos anos 90, tudo concentrado na Zona Sul, médico na Zona Sul, praticamente tudo na Zona Sul que a gente fazia, ou na Tijuca, né? E aí morreu o assunto, mas eu comentava com uns amigos meus, né? Por que você quer meditar? Por que você quer fazer yoga? Eu mandava uma resposta meio vazia para mim na época, mas que hoje faz sentido. Eu quero me conhecer melhor. Eu falava assim, eu nem sabia o que era me conhecer melhor. Tava Parecia melhor que era que uma eu voz já. que... É, mas eu acho que o gap foi muito longo até eu ter essa ideia e depois realmente entrar, né? Acho que eu demorei demais. Veio faculdade, veio, né, tempos de faculdade, veio a biologia que me deixou um pouco mais cético a respeito de tudo, né? Eu me forcei até a isso, ficar mais mente de pesquisador. Eu queria ser biólogo marinho, não queria ser professor de escola. Acabei que eu desisti da biologia marinha muito rápido, fui logo para a sala de aula. Mas eu mandava isso, eu quero me conhecer melhor. E um amigo meu, que é amigaço meu até hoje, vou até comentar com ele, eu citei ele, falou, cara, eu tô muito novo para esse negócio de me conhecer melhor. Eu não quero me conhecer melhor, não, eu quero curtir a vida. E aquilo até fez um pouco de sentido. Eu falei, cara, será que eu tô com 80 anos já assim, falando essas frases, quero me conhecer melhor, e conflitos existenciais, né? Enfim. Aí veio tempo de faculdade, começar a dar aula, esquece um pouco isso. Descobri um templo budista aqui em Vargem Grande, né? Falei, opa, oportunidade existe. Será que existe mesmo? Será que funciona mesmo? Fui lá, entrei em contato com o budismo, aprendi a meditar, tudo mais. E entrei paralelamente em contato com um Vedanta informal. Assim, era um grupo de estudos. A gente se reunia uma vez por semana numa casa ali no Joá. Tinha um professor, ele mesmo falava que não era mestre de linhagem e que era só um aperitivo que a gente deveria estudar no Vidiamandia com a Glória Arieira. Foi quando eu ouvi falar a primeira vez o nome da tia Glória. Né? Ele falou, eu sou só um aperitivo, eu não vou responder as perguntas de vocês, todas eu estou aqui facilitando, mas Vedanta mesmo é uma glória. Né? E realmente ele tinha razão. Ele só me mostrou o Vedanta ali, botou o Vedanta na minha vida. Eu lembro que eu tive uma dificuldade enorme de entender o que era Brahman, Ishvara. Hoje eu entendi, agora eu sei o que é Brahma e Ishvara. Alguém colocava. E o Atma? Eu falei, nossa, tem o Atma também. Então, quando eu acho que eu entendi os dois, tem o Atma. Né? E com vocês no curso foi tudo assim, num dia só eu consegui entender o que em 3, 4 anos eu estava tentando entender ali e quando eu achava que tinha entendido,
falhava, né? Eu não conseguia explicar, eu não conseguia realmente aprofundar. E eu tive que fazer escolhas. Então, para eu entrar aqui no Vedanta de cabeça, eu vou ter que botar o budismo de lado. E eu realmente gostei mais do que o Vedanta tinha para me dizer. Não tinha interesse em posturas, né? Eu tinha interesse na meditação mesmo, né? E no conhecimento, na parte, entre aspas, teórica. Eu não entendia as posturas, não entendia para que servia. Eu acho que era realmente eu achava que era para ficar de cabeça para baixo, ou para ficar mais forte, para ficar mais alongado, né? Eu não entendia. Então não tinha interesse. Eu falava para a galera, eu comecei meio ao contrário, eu comecei do Vedanta para depois chegar na parte mais física, eu comecei do sutil para ir para o físico. Depois até você mesmo falaram, não tem essa de começar ao contrário. Você começou de onde achou que tinha que começar, onde te atraiu melhor, né? Quando eu passei a entender o significado, o propósito das posturas, eu comecei a me interessar mais. Busquei professores, busquei uma professora, busquei outra, né? Eram dois yogas bem diferentes, um mais para o Hatha, o outro mais para o Vinyasa. Quando eu fiz a aula de Vinyasa, eu falei, nossa, isso é yoga mesmo? Eu saí pingando. Era um Vinyasa com bastante influência de Ashtanga, né? Eu saí pingando, cheio de vergonha, porque eu não vi ninguém suando como eu. Mas, na verdade, as pessoas estavam suando também, era só a distância, não dava para ver. Falei, nossa, isso é yoga mesmo? Flexão de braço, né? O Chaturanga. Yoga tem flexão de braço? O que é isso? E aí fui gostando, mas estava faltando ali de novo a parte do conhecimento mesmo. E uma das minhas professoras, a Joyce, falou, cara, acho que você devia fazer a formação, porque você está fazendo yoga todo dia, está indo muito bem nas posturas. E eu achei uma aqui que tem Vedanta. Aí era a sua carinha. Não era nem a cara do Jones, era só a sua. Fui ali, procurei, entrei no seu perfil, YouTube, acho que tinha Instagram já, o Instagram acho que não era tão movimentado, o Facebook era muito movimentado, e você estava começando o Yoga 365. Assim, os primeiros vídeos, né? Eu já acordava, era a época, tudo casou direitinho, né? Era a época da greve dos professores do Estado, em 2016. Parou geral, eu não estava fazendo mais nada, estava só em casa, então eu tive tempo de pensar bem o que eu queria fazer. Bastante medo também do que ia acontecer com a gente, né? Se iam cortar nosso salário, cortar o nosso ponto, tirar nossa estabilidade. Foi um tempo bem difícil, 2016, turbulências políticas, né? Então, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia ia lá no YouTube para ver se o vídeo do 365 já tinha entrado. Era a primeira coisa que eu fazia. E foi um ano aí nesse projeto até que eu decidi, vou fazer essa formação, vou realmente me aprofundar. Quero dar aula de yoga, não foi só para me aprofundar. Vou ver se eu consigo dividir aí essa vida de professor de escola e professor de yoga. E foi quando eu decidi. Fiquei na dúvida entre um curso e outro, mas como o de vocês tinha Vedanta, e era o que eu me interessava, então não teve muito como fugir. E aí em 2017 eu comecei o curso, em 2018, já formado, eu comecei a dar aula. E aí, só alegria, né? As coisas vêm melhorando. Teve a pandemia que deu uma quedinha, né? Mas estamos voltando aos pouquinhos aí. Teve essa oportunidade de trabalhar direto com você, que era algo que eu almejava já. Nunca falei, né? Mas falei, deixa eu aqui mostrar para meus professores também que eu estou interessado aqui, que eu estudo, que eu me interesso, que eu busco. Vai que um deles me chama para trabalhar aí, né? Para fazer um projeto, para fazer um trabalho junto. E acabou que aconteceu, né? O universo me escutou, né, de alguma maneira, e me trouxe até aqui. Não durou tanto tempo assim, não dormiu. No meio tempo parece uma confissão aqui. Olha só isso, que é a Andressa. Eu não gostei do Leandro pelos vídeos que eu vi na internet, mas mesmo assim eu fiz a formação. Gosta de sofrer, né? Assim, eu não curti não, mas eu vou mesmo assim. De repente era o único que estava começando na época, né? Tipo, não tem tu, vai tu mesmo. É isso mesmo, né? Excelente. Verdade acima de tudo, né? Sincerão. Né? É importante, importante. E aí, cara, o que acontece? É muito interessante que isso é encarado, né? Como uma coisa, né? E, até hoje me chama, né? Você pode falar um pouco de filosofia do yoga, pode falar, você dá aula sobre teoria do yoga, certo? Aí eu falo, ai meu Deus, tá. Rapaz, isso nem existe. Por que isso não existe? Tá bom, vamos lá. Então vamos entrar no mérito. Por que isso não existe? Porque
é bom que também rima, né? Então a galera guarda o que rima, né? Yoga, É, enquanto teoria, versinhos. é uma bela porcaria. Porcaria. Yoga, enquanto Versinho teoria, é uma bela literal. porcaria. Porque se o que você vai gastar o seu tempo, os seus neurônios, a sua capacidade mental, né, os seus sábados e domingos para ver um negócio, e você não vai usar para nada, só para entender alguma coisa, né, um negócio filosófico ali, pô, cara, assim, com todo respeito para quem gosta de seminário de filosofia, mas pelo menos a filosofia se presta a isso, né? Você vai estudar os clássicos, vem pro moderno e tal, e aí você chora ali quando chega Sartre, etc. Tá tudo bem. Mas isso Nietzsche. meio que se presta a isso, né? Nietzsche, você se mata, Deus morreu, e também, né? Eu Você entra também em estou me depressão sentindo na muito hora. bem. Hã? Nietzsche, você entra em depressão na mesma hora, né? É. Já busca terapia. Mas, pô, não, yoga não é para isso. E além disso, eu falo de coisa. Aí chega uma época na filosofia, justamente, em que tem muito mais perguntas do que resposta. E quando tem resposta, as respostas não são boas, assim, são tipo para te jogar no limbo, né? Então, São pessimistas, né? pois é, o negócio fica meio assim. Então, assim, entrar numa aula de yoga para isso é um contrassenso. Então, yoga enquanto teoria é uma bela de uma porcaria, porque é um negócio que era para você. é, Era um negócio para você aplicar e começar a resolver a tua vida, é um negócio prático, né? E mensagens, inclusive, de gente, né? De mestres do passado né? Que resolveram, né? Esse drama da existência que desesperou, né? Justamente essa galera aí romântica no século XIX e que pegou isso e tipo resolveu, cara, não tem, existe o sofrimento, mas a raiz da vida não é o sofrimento, o objetivo da vida com certeza não é sofrimento, e você não foi criado para sofrer, e não tem solução. E aí o lance é que embora às vezes pareça, né? E porque trata de coisas muito sérias, às vezes se vai realmente na raiz da coisa, né? E fala assim coisas que são inacreditáveis em princípio. Você, você aí, eu, sim, você. Você, em sua natureza, é livre de limitação e perfeito em si mesmo. Assim, que né? Eu 4,5 em matemática, né? Passei me arrastando, né? Emprego assalariado, e eu mesmo, tem certeza? Sim, você. Né? Aí é inacreditável. Então, tem que pesquisar isso a fundo, de fato. Então, algumas discussões ganham uma cara meio filosófica, mas é só para justificar o que está sendo dito. Porque se você realmente ignorar a prática, essa parte filosófica, você tem um ganho imenso na vida. Eu posso falar, tipo, de novo, falar por mim, que é a minha experiência. Mas aí tem a galera que já ouviu isso e pode atestar por si mesmo. O próprio Vinícius vai falar por ele mesmo. Mas um dos grandes dramas, né, da existência, e que para mim sempre bateu muito forte, é esse lance do tipo, nesse mundo é grande, é enorme, todas as possibilidades estão aos seus pés aí. E a gente vê muita coisa que a gente vê, cara, isso não é possível, isso aí está errado, né? Esse mundo não está caminhando para onde ele deveria. E você pensa assim, isso aí é fruto da mais pura ignorância das pessoas. E eu não quero fazer igual. Eu quero gerenciar minha vida de forma que, né, que eu seja feliz, que as pessoas à minha volta sejam felizes, que eu possa seguir o meu caminho, né, perturbando o mínimo de pessoas possível, né, de não violência. E sozinho isso é muito difícil. Né? Eu vou ter que reinventar a roda todo dia. Né? Todo dia eu vou ter que pensar nas situações, todo dia eu vou ter que pensar no, nas escolhas, todo dia eu vou ter que pensar enfim, em tudo. Ele fala, cara, não preciso, não é preciso. Existe um modo de fazer as coisas, existe uma forma de gerenciar a tua vida que dá certo, né? Universalmente dá certo. E isso é uma coisa que profundamente me tranquiliza, assim, saber que existe um caminho, né? Saber que o Dharma pode gerenciar a vida e que se você depender dele, você está indo para um caminho construtivo,
gerando uma mente também construtiva, madura, e ao mesmo tempo transformando profundamente a sua vida no processo. Então, daí para assim, para mim as coisas eu faço ou eu não faço, né? Eu sigo Yoda, não só yoga, mas Yoda na veia, né? Faça ou não faça, tentativa não há, né? Mestre Yoda já disse. E aí, então, portanto, para mim, me iniciar no hinduísmo foi um passo, porque, né? All in, entendeu? Não tem segurar fichas assim para trás, não. É tipo all in. Se desmontar isso, desmonta tudo. Eu vou fazer outra coisa, vou ser churrasqueiro, sei lá. E aí, enfim, não sei. Não sei como que para você essa parte apareceu, mas na prática mesmo, na vida, assim, como que isso faz diferença para você hoje, ou nos alunos também, que você sente. Você falou aí, né? Ou eu faço ou não faço, né? Se for fazer, faça direito. E na Gita tem essa frase maravilhosa, né? No capítulo 2. Yoga é habilidade na ação. Yoga é essa definição, uma das definições que Krishna faz, né? Se você resolver fazer, se decidiu fazer, faça direito, faça com atenção, né? Livre do automatismo, dos resultados positivos e negativos que você possa colher, faça o que é adequado, né? Agora, o yoga, em comparação realmente com o estudo de filosofia, ele se diferencia exatamente como você falou. Na filosofia, a gente tem mais perguntas do que respostas. A gente vai se afundando nas perguntas, quando vê, chafurdou lá no fundo e não consegue sair, porque as dúvidas são maiores. As dúvidas aumentaram até. E o yoga, ele tem um caminho todo didático, né? Ele segue ali uma didática maravilhosa. Você tem manuais de yoga, como, por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali. Então, como é que eu posso levar realmente o yoga para fora do tapetinho? Como é que eu posso afirmar que a teoria do yoga não serve para nada se eu não aplico no meu dia a dia? Então, você vai nos yamas e niyamas, né? Você tem a atitude de não violência, você tem a atitude de dizer a verdade, de honestidade, de disciplina, de limpeza, contentamento, acomodar as situações, os resultados como eles vêm, né? Porque ver o mundo como ele realmente é e não como a gente gostaria que ele fosse, que realmente é o que vai trazer essa maturidade para dentro. Porque se cada um realmente pudesse ter o mundo que quisesse, a gente ia ter que ter aí 7 bilhões de mundos, né? 7 bilhões de planetas, todos bem personalizados. E a mente que só faz o que quer, que só quer o que gosta, é uma mente imatura. Então, como é que você vai ter uma mente objetiva, com clareza? Como é que você vai conseguir agir com habilidade e não simplesmente reagir se você só busca, só corre na direção do que você gosta e você rechaça, corre daquilo que você não gosta, daquilo que você tem aversão. Então, né, várias palavras, vários termos que eu falei aqui em português que a gente tem em sânscrito, né, como os yamas, como ragas e doeshas, gostos e aversões, e a gente organiza a nossa vida inteira dividida em dois lados, né? Gosto, aquilo que eu gosto, que eu quero fazer sempre, repetir, e aquilo que eu não quero repetir, aquilo que eu não gostei, a experiência foi ruim, né? Então, acho que assim, para mim, sem o yoga, eu cairia sempre nesse automatismo. Não vou fazer isso agora, não estou a fim de lavar prato, não estou a fim de passar um pano no chão, né? Eu estou a fim de ficar aqui vendo o Instagram do Leandro, vendo vídeo de Vedanta, fazendo aula de yoga, né? Que já é algo muito bom, mas em algum momento eu tenho que limpar minha casa, né? Senão, onde é que fica onde é que fica a limpeza, né? Você ter o seu ambiente limpo, você ter o seu corpo limpo, a sua mente clara, né? Limpa de pensamentos, de distrações que podem tirar você do seu eixo. Então, realmente, é um norte, é uma direção que a gente tem, o yoga e o Vedanta. É lógico, todo mundo precisa fazer yoga, que nem falam que todo mundo precisa de terapia. Não, cada um tem o seu norte, cada um tem aí o seu farol no meio do oceano para lançar luz. Eu achei o yoga, né? Eu achei no yoga o Vedanta, onde eu posso me segurar, onde as minhas inseguranças são comportadas, são consoladas, e onde eu acho ali um parâmetro para eu poder me guiar. Então, por isso que diferencia das outras filosofias. Você realmente ele te diz o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. O Tatuaboda, ele diz o que você não é primeiro.
né? Tudo que você se identifica com o corpo físico, com o corpo sutil, com pensamentos, com tudo que você não é, para depois dizer o que é, né? Então, se o estudo de Vedanta é complexo nas Upanishads e tudo mais, mas os textos que você tem até um termo para esses textos, né, que complementam, que ajudam no entendimento, são ultra hiper didáticos, né, que vão preparar a sua mente para conhecimentos mais complexos, mais profundos. É muito chocante, né, que ainda assim as pessoas... Assim, dá para entender, porque se alguém cai ali de paraquedas e geralmente, por exemplo, lá nos estudos são maiores, é difícil pegar uma aula no começo, né? Geralmente você vai no meio. E aí começa a falar, né, se por acaso pega ali falando sobre o absoluto, sobre o infinito, né, sobre esse tipo de coisa, realmente pode parecer, e esse que é o segredo, né, do professor bem-sucedido. E por quê? O que eu quero dizer com bem-sucedido? Quer dizer aquele que promove realmente uma transformação duradoura na vida do aluno, que vai além do físico. Essa pessoa consegue, né, como a Glória consegue, Swami Dayananda conseguia, e essa galera consegue transpor essa barreira do que parece teórico e trazer para o pé no chão, para o aqui e agora. E como poderia ser uma coisa mais prática do que isso? Porque o yoga começa tipo assim, né? Nossa, meu filho, você tem um problema? Você fala assim, tenho. Acabou, já não é mais teoria. E o caminho inteiro do yoga vai ser resolver esse problema. Então, nada poderia ser mais real, porque o yoga assim, quem acaba entendendo como teoria, não entende o yoga como como um estilo de vida. Um estilo de vida, o que é de fato um estilo de vida? Um estilo de vida é um modo de comportamento, um modo de olhar para as coisas, um modo de fazer as coisas que reflete as suas crenças e valores. Então o yoga se torna um estilo de vida quando você diz, cara, realmente eu tenho um problema. Qual que é o meu problema? O meu problema é que eu não consigo lidar comigo mesmo e não consigo lidar com o mundo lá fora a contento. Tipo, eu faço o que eu posso. Né? De repente, pô, eu percebo que eu preciso de ajuda, eu vou na análise, né? Eu peço conselho a quem tem mais experiência do que eu vou... Mas tem um grande problema aí, que é o seguinte, é o famoso o cego guiando o cego. Com relação ao... Por quê? O problema eu não consigo, eu não me aguento. Não consigo viver bem comigo mesmo. Meu objetivo nessa vida é felicidade. Então tá, é um problema lícito. Buscar ajuda é importante. Tá bom. Você vai falar com quem? Você vai falar com outras pessoas que também não sabem resolver esse problema. É tipo, cara, olha só, eu tô com fome, quero fritar um ovo. Aí você vai pedir ajuda para quem? Para um garoto de 5 anos. Ele também não sabe fritar ovo. Então fica vocês dois ali, imaginando como que deve ser fritar ovo. Se primeiro põe na água, se primeiro faz o macarrão. Tipo, nada a ver com nada. Na verdade, o problema ele fica ainda pior porque quando os conselhos são bem dados, pelo menos parece que você está resolvendo o problema, né? Que parece que você está progredindo. E é importante esse progresso, porque a gente tem que conciliar os dois tipos de vida, né? Essa vida material, né? Com tudo que ela tem aí, com obrigações, com dinheiro, sim, com tudo isso. E a busca espiritual. Essas duas coisas, elas não podem ser deixadas de lado. Nenhuma das duas pode. A menos que a pessoa realmente faça escolha, né? Um monte de gente mora pelado na Índia, na beira do Ganges, só cobrindo o corpo com cinza de cadáver, com um tridente Shiva. Esse camarada não tem mais vida social, né? Até porque fica um pouco difícil. Você imagina eu convidar agora... Ó, eu chamei aqui como é que chama? O Devadatta aqui, chega meu amigo indiano. O camarada entra lá, pelado, com cinza de cadáver, comendo... Onde eu posso botar meu tridente? Aí ele senta na mesa, vai comer como um desastre, né? Então esse cara não tem uma vida social, certeza. Mas se isso não for você... Hã? Não é mais convidado para nenhum lugar, mas nenhum evento. Né? Isso aí acabou. Mas se esse não for você, então você tem que conciliar a vida material e a vida espiritual ao contento. E é claro que ainda tem muita gente desfavorecida nesse planeta, mas mesmo grande parte das pessoas que são consideradas desfavorecidas, se a gente comparar com 500 anos atrás, a gente vai ver que, cara, tem muita facilidade aí que não tinha. E se a gente não estiver falando desse tipo de população, a gente vê
que a crise atual das pessoas é uma crise espiritual, não é uma crise mais material. Não é à toa que países altamente desenvolvidos têm grandes índices de suicídio, como, por exemplo, os países nórdicos e o Japão. Porque isso fala com muita clareza para a gente que o problema não. Existe um problema prático? Sim. Tem que pôr comida na mesa, um teto sobre a minha cabeça, tem que ter remédio se eu ficar doente, mas assim, partiu daí, o resto é só desejo da mente. E a mente sempre vai ter desejo. Então a crise não é material mais para muita gente. A crise é espiritual. Na verdade, a crise é espiritual para todo mundo, mas é que para algumas pessoas a crise material fica na frente primeiro. Porque para quem está passando fome ou morando na rua não por escolha, realmente essa preocupação fica para um pouquinho depois. Mas assim que a coisa entra no eixo, o problema fica sendo espiritual. E o yoga ele vem justamente endereçar esse problema espiritual. Eu tipo, cara, você está aí se sentindo mal, você está aí se sentindo triste. Cara, pô, minha vida está meio bagunçada e tal. Meu irmão, pode apostar que toda vez que você se dá mal, é porque você pisou fora do Dharma. Ou então, porque você tentou seguir, mas de alguma forma a coisa toda deu errado. Mas é porque você fica tentando fazer a coisa da sua cabeça. Esse que é o ponto. É verdade. É, é o básico, né? Cada um com as suas questões. Se o indivíduo ali, o camarada está buscando ali o que comer, o que vestir, onde morar, né? Um teto sobre a cabeça, proteção contra os elementos, né? Chuva, sol, contra os perigos da rua, com certeza ele não está pensando em autoconhecimento. Ele tem coisas mais urgentes a resolver, a buscar ali. Apesar de que também tem a questão do Mumukshutwan, né? Você tem que buscar moksha, buscar liberdade, como se tivesse o cabelo pegando fogo, né? Naquela urgência buscando por água. Mesmo assim, depois que você tem todas as suas necessidades básicas já sanadas, né? Mas o legal do você poder ter seus objetos, poder ter dinheiro, poder ter aquisições, ou não, você ser um renunciante, morar pelado na caverna, coberto de cinzas, só meditando, comendo urtiga, né, ficando verde, comendo urtiga, né? Tem um personagem budista, né, que é assim, esqueci o nome dele agora, e a tradição te dá essa opção. Ah, você quer ser um renunciante? Você quer ser um sannyasi? Beleza, então seja feliz. Tudo bem que isso é mais uma questão do hindu tradicional, ele já passou por todas as fases da vida, né? De estudante, de chefe de família, aposentado, para depois chegar na condição de renunciante. Ele precisa da autorização da família para renunciar, mas existem os sadhus também, que não têm toda essa formalidade, né? Simplesmente vão morar na rua, vão ser andarilhos e meditar e se dedicar só ao conhecimento. Enquanto a nós aqui vivendo em sociedade, o yoga também dá essa opção do Karma Yoga. Você continua com o seu papel a desempenhar, continua aí exercendo as suas funções dentro do Dharma, dentro da sociedade, e com as suas aquisições, você pode ter a sua casa, ter o seu carro, almejar uma promoção no emprego, um emprego melhor, almejar fortuna, né? Muito conforto, itens até de luxo, mas sempre também não esquecendo do lado espiritual, do lado do conhecimento, porque senão a gente cai aí exatamente nesses índices de suicídio dos países nórdicos, do Japão, onde as condições de vida são extremamente melhores do que a nossa, e mesmo assim há alguma insatisfação ali, há um problema existencial que o Veda já vem falando há 7.000, 8.000 anos, e que parece que é o problema fundamental do ser humano, né? Eu não me vejo como completo, eu não me vejo como livre de limitação. Eu preciso de algo, eu preciso me completar com ações, eu preciso me completar com companhias, preciso ter muitos amigos, eu preciso que eles gostem de mim, que eles falem bem de mim, né? Isso até entra a professora agora falando que entra no Purushartha de Artha, de segurança. Não só a segurança de um lar, a segurança de um emprego, a estabilidade de uma condição financeira boa, mas essa segurança de você ter esse social, né? Esse apoio social,
as pessoas curtindo a sua publicação, comentando, né, esse apoio aí, quando a gente sabe que tudo que a gente é, e não tem, na verdade, tudo que a gente é o suficiente. Né? Nós já somos tudo aquilo que a gente quer ser, o que a gente busca nos objetos, nas ações, e que, na verdade, não está dentro, não está fora. É a nossa verdadeira natureza. Então, a busca termina aí. A gente buscando o autoconhecimento, vê que, na verdade, a busca nunca começou, nunca aconteceu, porque você está buscando aquilo que você... Não aquilo que você já tem, mas aquilo que você já é. Pois é, justamente. E eu acho que as pessoas não entendem que, para mim, assim, óbvio que parece uma coisa meio surreal, porque eu baseei minha vida inteira nisso, mas é de coçar a cabeça, ver como as pessoas às vezes assistem, né, aulas, palestras, e não percebem a importância capital desse tipo de conhecimento, porque é a única forma de conseguir algum senso dessa vida realmente, porque a gente passa a perceber a profunda sabedoria que existe num ditado simples como a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque sempre que a gente está numa situação e a gente acomodou as coisas que estão nela, aquele é o normal, aquele é o padrão. É assim que é, você diz. E minha vida é assim. E aí eu olho lá justamente, né, para esses lugares nos países nórdicos e tal. E aí eu vejo, nossa, esses caras é que vivem bem, realmente, né? Pronto, então tá bom. E sempre a realidade do outro é a solução do problema do mundo. Mas aí a gente pega assim, né? Experiência de quem realmente foi lá. Aí uma amiga minha foi lá, né? Trabalhava em mídia e tal. Aí foi conversar com um dono de jornal lá. E aí tava batendo papo com o cara e tal. E contando como é que era a redação de jornal, né? Tipo, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Assim. Não, pô, não tem hora para acabar, o pessoal vira à noite, aí pega o jornal, tem a primeira edição, segunda edição, 600 alucinante, tem o que, eu tenho online, e aí não para mais, para dar, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, de repente pega um dia, não pega outro para... Loucura. E o cara só olhando assim, né? Tipo, tá. E beleza, como é que funciona aqui na Noruega? Como é que funciona o jornal aqui? Aí ele, bom, então a gente começa ali pelas... Não me lembro a hora que começa não, acho que 8, 9, não lembro. E vai apurando, né, as coisas e tal, botando ali. A gente faz uma edição cedo, porque quando chega 5 da tarde, 3 ou 5 da tarde, a gente para. A gente para tudo. E aí todo mundo vai embora, né, só volta no outro dia. E porque aí os pais e as mães podem ir pegar as crianças na escola, né, juntos. E assim, né, vai todo mundo para casa, etc. E aí a pessoa, caramba, não, mas se acontecer alguma coisa? Falo, não acontece. Não acontece nada. Não vai acontecer nada. Uhum. Né? Então, tranquilo, pode deixar para o dia seguinte. Ou seja, né, uma realidade que se tornou altamente previsível, segura, tranquila, em que para as pessoas é garantido o básico, né, da sobrevivência, conforto, etc. Se eles têm alguma coisa do que reclamar de fato, né, sobre a nossa perspectiva, que tem uma época que o dia dura tipo, né, meia hora, ou não tem dia. E você fala, nossa, aí, experiência de ir para o aeroporto também, né? Chega lá, não tem ninguém no balcão, você mesmo coloca a sua mala ali, com a etiqueta, você mesmo escaneia o teu negócio, aí vai lá, entra no negócio, para entrar, né, para embarcar, aí você vai procurando, esperando as pessoas chegarem, não chega ninguém. Quando chega o horário do voo, anuncia ali, né, embarcando, você mesmo entra, você mesmo escaneia a sua passagem, você mesmo entra, só lá dentro você vai encontrar alguém. E isso enquanto o negócio não é pilotado por robôs e servido por robôs. Aí você fala, nossa, realmente, qual deve ser a conclusão, né? Deve ser demais morar nesse lugar. As pessoas aqui devem ser muito felizes. E aí você fica de cara quando você vê que é alto, né, o índice de suicídio
e de depressão ali dos jovens. Por quê? Não tem perspectiva. Muito Uhum. interessante como os extremos se parecem. Tipo, o camarada que ali mata um leão por dia, mas, porra, tá numa situação meio. Tem um teto, tem comida, mas, né, porra, tá difícil, né? Ele fica. Qual a minha perspectiva? É a sensação. E a pessoa que está lá na outra ponta também, na verdade, a situação dela é ainda pior sob certo aspecto, porque é uma pessoa que conseguiu já tudo que ela poderia querer, em princípio, e fala assim: tá bom, e agora então não tem muito para onde ir, né? Porque eu já meio que tô tranquilo, né? Tenho a minha grana, minha casa aí, tenho saúde, a parada é segura, etc e tal. Então tá bom, né? Vamos jogar gamão, porque, né? O que tem para se fazer de fato? Essas duas situações são muito similares. É a situação do não ter horizontes, né? Em vista não ter solução para essa comichão de dentro, essa vontade de ser e acontecer, de ser feliz, de, enfim. E é justamente por isso que essa tal de teoria do yoga que não existe é importante, porque ela pode te salvar estando você no extremo de cá ou estando você no extremo de lá. Porque você percebe que a única solução é ser independente desse tipo de situação, né? Tornar-se livre disso tudo que te cerca. Então essa é a grande beleza da história e fico chocado de fato quando as pessoas não entendem, né, não percebem a profundidade de uma coisa que, tipo, cara, isso vale todo o ouro do mundo, assim, isso é uma coisa muito, muito valiosa, assim, não dá, a menos que você esteja realmente muito distraído das coisas, né, não dá para viver sem esse tipo de coisa, de fato. Realmente não dá. É, parece que a incerteza, né? O não saber o que vai acontecer amanhã ou daqui a uma semana é o que move, é o que dá o tempero na vida, né? Na Katha Upanishad tem Yamaraj falando para Nachiqueta, né, que a morte é o tempero da vida. Lógico que a morte simbolizado aí como exatamente essa incerteza, né? O que vai acontecer? A gente nunca sabe quando a morte vai chegar, como ela vai chegar, que dia, como é que vai ser, né? Em que momento. Mas então ela simboliza essa incerteza. E talvez se a gente vivesse para sempre, fôssemos imortais, né? Que nem vampiro, zumbi. Pega o exemplo do vampiro que é melhor, né? Tá sempre ali com aquela cara de não estou fazendo nada, não tenho nada para fazer, não tenho urgência de nada. Amanhã eu resolvo, já que eu não vou morrer, já que nada vai mudar na minha vida, eu não vou envelhecer. Essa é a minha última forma aqui. E aquela cara de pálido, né? De nossa, tô de saco cheio disso aqui. Exatamente por não ter essa incerteza. Ele sabe que pelo menos não de tempo, né? Pô, de tempo. Cronologicamente, ele não morre de velhice, ele não morre, né? Vai morrer se tomar estaca, lógico. Hum. Pegando aqui esse lance disso, né? Mas é engraçado que o oposto, né? O extremo oposto também pode levar a essas atitudes drásticas, né? O indivíduo lá dos países nórdicos, ele está sem perspectiva nenhuma. A vida dele está praticamente pronta. Os pais, os avós, os bisavós já prepararam tudo aquilo para ele, porque o país parece que está pronto, né? Porque um país que você pode largar o jornal às 5 da tarde, não vai acontecer nada, não vai acontecer notícia, porque realmente o próprio país está meio que ali, né? É, acontecendo nada. Então, ou muita estabilidade, ou realmente a galera já chegou num entendimento do que é a sociedade. Aí parte por lances políticos aí que nem cabe aqui na live. Mas o contrário também vale, né? A pessoa desesperada porque não consegue prover para sua família, classe média ou classe média baixa, pobre ali, preocupado com as contas, com as dívidas, a hipoteca e o aluguel vai vencer e eu vou ser despejado, e eu estou perigando no meu emprego, eu tenho que pagar pensão para os meus filhos, eu sou separado, pago pensão alimentícia, enfim. E a pessoa também entra num colapso nervoso e também pode tirar a própria vida, né? Então, na instabilidade ou na estabilidade, você tem essa questão do ser humano de se identificar com os seus problemas ou com a falta de problema. Nossa, eu tô tão sem problema hoje, né? Eu tô tão sem nada para resolver de perrengue
que, pô, tá me deixando deprimido, né? Acho que aquela adrenalinazinha que tá faltando de poder respirar, sentir que eu tô vivo, né? E o outro cheio de adrenalina porque não sabe se vai conseguir botar feijão no prato para todos os seus filhos, para todos os seus entes queridos ali, né? E os dois culminam, né, convergem muitas vezes para a mesma ação, que é dar cabo da própria vida. Ou um efeito não tão drástico, que a pessoa não escolhe, mas uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, exatamente por essa identificação de que eu preciso prover, eu preciso ser o provedor da família, eu preciso ser o trabalhador, eu preciso trabalhar 12 horas por dia. É absurdo o pessoal lá dos países nórdicos trabalharem tão pouco para poder ficar mais tempo com seus filhos, né? A gente critica, mas também acha bom. E lá eles estão vendo nisso como um problema de exatamente falta de ânimo para poder seguir, para poder realmente contornar problemas que não existem, né? Então, passa por essa questão. Os extremos acabam agindo da mesma maneira. Porque a natureza do problema é a mesma. Exatamente a mesma, não tem para onde correr. E, bom, eu acho que vale a pena para quem ficou até o final, aí vou dar uma dica, então, para quem for eventualmente estudar né, Yoga Sutras, Gita, Upanishads, o que quer que seja, vai ter uma grande dificuldade de puxar isso para si e tirar do campo teórico, filosófico, a menos que você encare dessa forma. 2 pontos. O texto é como se fosse você ou está falando diretamente para você, ou você está escutando uma conversa de alguém que tem como objetivo te aconselhar. Que você tem um problema? Vamos resolver. Vamos resolver com um passo a passo. Esse problema é grave. Ele é sério. Ele não vai ser fácil de resolver. Mas a gente consegue resolver. Quais são os passos para fazer isso? Isso cada texto vai dizer. Todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas o texto vai te dizer, o problema é esse. E uma das partes da solução desse problema é, sim, posturas e respirações do yoga. De fato, é verdade. Mas não se resume somente a isso. Então é importante ficar de olho. Sempre que você estiver estudando alguma coisa nesse sentido, tentar se perguntar, né? Essa é a pergunta-chave, né? E eu com isso? O que isso afeta a minha vida normal? O que isso me faz uma pessoa mais satisfeita, menos ansiosa? O que isso quebra o meu galho de fato? Essa é a pergunta que deve ser feita. Se você não conseguir responder essa pergunta, você deve fazer o seu professor responder essa pergunta. Se ele ou ela não conseguir, aí eu aconselho realmente trocar de professor a professor. Porque senão você está estudando filosofia e não está estudando yoga. Esse é um grande conselho que eu dou aí para quem está estudando e para quem, portanto, né, resvala em quem vai, né, se presta a ensinar isso, né, essa parte que vai além das posturas e respirações, que é o famoso yoga fora do tapetinho, né, tudo que você faz quando você está fora, você precisa tornar isso acessível para o seu aluno. Você precisa ver a luzinha brilhando ali no zoio. E aí fala assim, entendi. Não, eu estava pensando justamente nisso ontem. E aí você falou um negócio, não raro acontece isso. Eu estava pensando justamente nisso ontem. E aí veio você falar, né, nisso, então agora entendi o que eu estou buscando. Isso aí vale muito a pena. Então contextualizar e trazer lá do 7º céu para aqui para a Terra, para realmente tornar isso mais de simples entendimento. Cara, só benefícios, né? E aí a gente vê a galera, né? A galera pira, porque o comentário lá na formação geralmente, cara, vocês não fazem ideia de como isso transforma a vida das pessoas, né? Em casa ali, a gente vai, conversa com as pessoas, a gente se transforma. Às vezes nem a gente mesmo vê, né? Mas as outras pessoas apontam para a gente e a gente passa a ver. Então, realmente, não tem muito substituto para esse modo de olhar para a coisa, né? Não na teoria. É a vida acontecendo, né? Porque o yoga não é sobre posturas, yoga é sobre pessoas. Então, o yoga não é exercício, yoga é a vida acontecendo.
Essa é a percepção. É. Tá aí ainda, Lê? Tá travando um pouco aqui, não sei se é você, se sou eu. Pode ser, não sei. Eu também não sei. Mas esse é um comentário geral, né? De todo mundo que começa a praticar yoga ou que se aprofunda mais, vai fazer um curso de formação e começa a dar aulas ou começa a se aprofundar mais ainda. Não, mas você tá diferente, né? Você tá mais calmo, você tá mais maduro. É, Outro dia eu fiz uma videochamada com um amigo meu de faculdade, ele trabalha na Fiocruz, e eu não via desde os tempos de faculdade, não vejo desde os tempos de faculdade, né? Então fizemos essa videochamada que ele está interessado em aula de yoga, e ele quer fazer online, né? Começar online para ver se, para depois de passar a pandemia, a gente pegar o presencial. E a gente tem um grupo de WhatsApp da galera da biologia, né? E ele comentou depois, cara, fiz uma videochamada com o Vinícius agora e me surpreendi com a pessoa que eu vi na minha frente, né? Porque realmente o Vinícius da faculdade era bem diferente do Vini Yoga, né? Do Vinícius aí depois formação, depois que entrou em contato com esse conhecimento. Não que, né, tenha mudado da água para o vinho, mas é uma diferença brutal. E todos os colegas de formação, eu mantenho contato com muitos deles, a gente troca dúvida, troca informação, manda áudio, manda mensagem por WhatsApp, né? E 3 anos depois da formatura, né, de fechar a nossa formação, os efeitos do curso ainda tá muito latentes, estão muito latentes ainda na gente, né? Essa questão da transformação ainda está acontecendo. E quando você estuda pela segunda, você lê pela terceira vez o Tattva Buda, o Yoga Sutra, e aquele sutra, aquele verso aparece diferente para você, ele se mostra diferente para você, algo que você não tinha pescado, você fala com outra pessoa, a pessoa te coloca com as palavras dela, né? Realmente eu não tinha visto dessa maneira, né? E é lógico, não tem como ser diferente. Quando você se aproxima mais, né, daquilo que realmente é real, que tem uma realidade absoluta, quando você passa a se entender um pouco mais, não identificado com o corpo físico, com o corpo sutil, lógico que é difícil isso aí, na verdade, né? Se perguntarem para mim o que o yoga já fez por você, eu prefiro perguntar o que o yoga está fazendo por mim, porque é um estudo para uma vida inteira. Então, eu acho que os efeitos vão ser a longo prazo, porque o yoga é um tratamento de uso contínuo, né? Aquilo que vem na Sim. receita, uso contínuo, vai usar todo dia um pouquinho de yoga. Não precisa ser no tapetinho, não precisa ser na meditação, não precisa ser no pranayama, mas aplicando algum valor naquele dia, estudando algum texto que você ainda não estudou, né? Então, quando você se aproxima do seu verdadeiro eu, da sua essência, é lógico que você fica mais calmo, é lógico que você acomoda, é lógico que você relaxa, né? Que as expectativas, as exigências, as cobranças, elas pesam menos nos seus ombros, né? Porque você sabe que realmente você tem coisas a fazer, você tem obrigações, você tem papéis aí a desempenhar, mas que você não é essas obrigações, você não é esses personagens que você tem que aí colocar para fora, e você nem é o ator também, né? Na verdade, você está observando tudo isso acontecendo, tudo que você está sentindo e pensando, para poder agir exatamente com atenção, com consciência, né? E não simplesmente reagir. Então, a sua fala fica mais tranquila, o seu pensamento fica mais claro, você pensa melhor antes de falar, em vez de reagir, em vez de revidar uma agressão, seja verbal, seja física. Eu, de agressão física, realmente nunca fui bom de luta, sempre fui bom de correr, né? Mas na hora de revidar ali, na hora de revidar uma ofensa ali, alguma coisa, eu sempre fui muito bom. Então, é um trabalho que eu faço constantemente, todo dia, o dia inteiro. Então, o yoga age em mim e eu estou buscando colocar o yoga o tempo todo. Quando eu estou falando, quando eu estou andando, quando eu estou respirando, né? Quando eu estou comendo. O yoga está presente o tempo todo, né? A não violência está nos seus atos, na sua alimentação, no que você veste, no shampoo que você usa, se não tem uso de animais ali para os testes de animais e tudo mais. Então, o yoga está presente em tudo.
quando você leva a não violência a patamares aí úteis. É exatamente isso. Ser bom de correr tem suas vantagens, né? Correr eu sempre fui bom. Me lembrou a piada do safari lá, os caras estão no safari no carro e o carro quebra e parece um leão. Sempre que o carro quebra parece um leão, né? É impressionante também. O azar dos caras. E aí aparece o leão, aí dois caras lá, esse cara fala, caramba, e agora? Aí um camarada começa a já tremer, o outro começa a se aquecer, assim, aquece, alonga. Aí fala, meu irmão, por que você tá maluco? Você não tem a mínima possibilidade de se alongando, não tem a mínima possibilidade de você correr mais que esse leão. Eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais do que você. Então existe uma vantagem aí, né? Exatamente. Porque o leão vai pegar alguém. Não tem... Essa é uma piadinha interna que tem nome da biologia também. Teve uma época que me chamaram para fazer um estágio de 15 dias na Caatinga, né? Para fazer observação da, não sei se era ararinha azul, arara azul, porque tem diferença, né? Uma estava quase em extinção e parece que recuperou. Então a gente ia ficar pela Caatinga, né? Pelo sertão ali, observando a ararinha. Mas tinha uma questão da sussuarana, que é a onça parda, né? Então a galera sempre falava, cara, o importante é você estar sempre com alguém e torcer para esse alguém correr menos que você. Porque a onça, a sussuarana, vai pegar alguém. Não adianta correr. Ela vai pegar o mais lento, né? Ela vai pegar o mais lerdo ali. Como acontece na natureza. A predação acontece assim. O leão, por mais forte, nem o leão pega a leoa que caça, né? Mas, enfim, qualquer predador, o tigre, o leopardo, ele vai antes estudar a sua estratégia. Vai ver qual que está doentinho, qual que é filhotinho, qual que está mancando, né? E aí isso passa também por uma questão até de justiça, né? A natureza, ela é justa, ela é injusta, ela é boa, ela é meiga, ou ela é Apenas é. violenta, né? Ela simplesmente é, né? Você vê um leão gigante adulto matar um filhotinho para comer, ainda estava doente, mas, pô, que covarde, atacou pelas costas, então ele atacou para comer. Ele não tem ego, ele não tem essa noção de eu para falar, né? Eu vou pegar na trairagem aqui. Ele simplesmente segue o que ele tem que fazer e não tem peso na consciência e não terá porque ele é programado para isso, né? Enfim, uma Sobreviver, né? vaca nunca vai ficar com peso na consciência. Uma vaca nunca vai ficar entre comer carne e comer capim. Ah, será que eu como carne? Será né, o experimento? Por que não? Todo o trato intestinal dela, digestório ali, está preparado para comer capim, né? Então não tem por que ela comer carne, né? E se comer também tá beleza, porque comeu, né? Enfim, não traiu movimento nenhum, não traiu o vegetarianismo, não traiu o veganismo, simplesmente fez o que tinha que fazer. Assim como o leão matou porque tinha que matar para comer. Se ele não matar, né? Mais uma historinha aí de vida, né? Uma vez eu vi um gato avançando num pombo e ele fez igualzinho um predadorzinho, um mini predador, né? Veio se esgueirando ali, pulou em cima do pombo, mordeu o pescoço e levou para o mato. Eu corri para ver o que ia acontecer, só para ver. Achei muito estranho ficar vendo aquele espetáculo, ver o pombo morrendo. Taquei uma pedra, não no gato, mas, né, não atirei o pau no gato, mas passou longe para ele se assustar. Ele soltou o pombo saiu correndo. E o gato ficou me olhando. Tipo, porra, maluco, qual foi? Né? Agora, e eu pensei, cara, realmente fiz uma grande besteira, porque interferi num ciclo ali normal da natureza, e agora quem vai ficar sem comer é o gato. E provavelmente o pombo vai morrer, porque estava machucado, né? Não vai conseguir voar direito. Algum outro vilão vai Desastre matá-lo. total. Então, né, eu fui querer fazer uma ação boa, uma intenção boa, e caguei tudo, né? Então, por querer interferir em algo que já é o normal, né? Já faz parte do que é a natureza. Né? A minha intervenção ali só serviu para piorar a situação. Bom, é isso. Eu acho que a conclusão é, enquanto há vida, há yoga. É verdade. Enquanto há vida, há yoga. Ou pelo menos a tentativa. A vida toda. Bom, valeu pela participação aí. Faremos mais, com certeza. Caraca, foi a live mais longa até agora, hein? Ué, bateu o recorde. E agora o Instagram não expulsa mais a gente, né? A gente pode ficar aqui conversando, trocando ideia, Eu acho fazer um chá, umas fazer um 4 chai. horas. Tem assunto para bastante coisa, né? Dá Para a pra. vida toda. A gente
Pode tocar um kirtan aqui. Dá para dar uma aula teórica. Dá para dar uma aula de filosofia do yoga. Pô, né? Vai durar 1 minuto, porque né? Filosofia é prática. Em tese, o yoga é na prática, né? Vamos dizer assim. Né? Em teoria, yoga é só na prática. Né? Assim como a física. Como é que você vai pegar a física só na gravidade? Lei da gravidade. É mole. Se eu soltar esse copo aqui, ele cai. Pronto, gravidade. E o Fred aí também, ó. Só agora, Fredinho? Não, ele já tinha te chamado de um intelectual interessante de óculos. Esse é aquele amigo que só coloca você para cima, né? O amigo balão. Esse é aquele amigo que a gente quer ter sempre do nosso lado, né? Então, valeu, pessoal. Bom almoço aí para vocês. Bom almoço. Valeu, obrigado, Vinícius aí. E seguimos, com certeza, começando a repetir as figurinhas boas aí das lives. Valeu, galera. Até mais. Legal, né? Valeu. Falou, tchau, tchau, gente. Obrigado aí, Leandro. Valeu, gente. Obrigado aí.